Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Não sei o horário que estão reproduzindo esse vídeo, né? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender aí do horário que você está reproduzindo. Hoje iniciaremos o nosso curso, né? Onde selecionei um tema bem bacana para a gente discutir, para a gente refletir um pouco acerca desse tema, né? A gente vai debater bastante sobre ele, né? Vai levantar hipóteses de melhorias, dúvidas, qualquer contribuição que seja, estejam sempre à vontade para estar colocando aqui no grupo todas essas contribuições, tá? Desde dúvidas, elogios, críticas construtivas ou negativas, o que for, qualquer interação é válida para a gente buscar o máximo de reflexão possível acerca do tema que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Eu me chamo Pedro, sou graduando do curso de Letras do Centro Universitário Uninter e hoje eu venho trazendo esse curso como material para ser utilizado no estágio do ensino fundamental. Eu escolhi a modalidade projeto de extensão e o tema que eu vou abordar aqui hoje com vocês no nosso curso é a utilização de tecnologias em sala de aula, desafios e reflexos na educação infantil. Então eu acredito que é um tema bem pertinente e importante de ser discutido. O uso da tecnologia hoje em dia ele está bem forte, em todos os ambientes da nossa sociedade. Então atrelar esse uso, e potencializar a educação infantil com o uso das tecnologias, eu acredito que é algo bem positivo para as nossas crianças, E aí montei uma ementa para a gente trabalhar durante o curso, onde eu trago tópicos que serão abordados ao decorrer do curso, Diante de cada tópico, eu vou sempre falar a vocês tal tópico, começarei agora a abordar sobre ele e falarei sobre esses tópicos, tá bom? A ementa é a seguinte: o primeiro tópico que eu vou abordar será a tecnologia e suas múltiplas aplicações. Diante desse tópico, eu vou trazer para vocês aqui as diferentes aplicações usando tecnologia que são utilizadas hoje, que são recursos que são utilizados já por profissionais de educação que usam a favor do ensino em sala de aula. O segundo tópico é como utilizar a tecnologia em sala de aula. Então, são procedimentos que eu trouxe também, que vão auxiliar professores em sala de aula, em suas aulas. Terceiro tópico, eu trouxe a importância de qualificar alunos e professores para o manuseio das tecnologias. Esse é um tópico bastante importante, essa qualificação daqueles que vão utilizar essa tecnologia é muito importante para que se alcance o objetivo, para que você consiga manusear a tecnologia, porque sem essa aptidão vai ficar quase impossível que você use esses recursos ao seu favor, no caso, os alunos e os professores. O quarto tópico eu trouxe como avaliar o desempenho dos alunos após o uso de ferramentas tecnológicas como recurso auxiliar em sala de aula. Então, após o uso dessas tecnologias por parte dos alunos, como seria essa avaliação desse uso, esse desempenho dos alunos quanto ao uso dessas tecnologias? Como é que o professor vai avaliar esse desempenho? Então, vou abordar isso nesse tópico. E por último, as barreiras enfrentadas pelos alunos e seus familiares quanto ao uso das tecnologias em home office. Tema bastante polêmico e bastante atual. Trouxe ele justamente devido ao nosso cenário atual em que a gente vive no momento, que é o home office, o estudo e o trabalho distante do local físico que a gente estava acostumado. A pandemia transformou esse cenário, tanto da educação quanto do profissional de educação, e a gente precisa debater um pouco sobre esses probleminhas que surgiram com essas mudanças. Então, esse nosso curso de hoje tem o objetivo de trazer reflexões, refletir acerca da importância da inserção da tecnologia como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa debater a importância dessa inserção da tecnologia em sala de aula, porque são recursos que torna favorável diversas aplicações, diversas
diversas outras atividades, né, que a gente pode estar inserindo a tecnologia como um recurso auxiliar para que transforme a educação, para que traga resultados positivos, sempre pensando de forma positiva, porque é possível. A gente vai aprender hoje no curso que isso é possível, né? A tecnologia hoje ela está fortemente inserida no nosso dia a dia, então nada melhor do que aliar isso para o progresso dos alunos em sala de aula, né? E aí, diante desse mundo informacional que a gente vive, né, com a internet presente em todos os setores da nossa sociedade, né, é imprescindível que os professores e os alunos e a escola em si, todo o corpo escolar, esteja com a mente mais aberta a essas mudanças daquele ensino mais antigo e consiga adaptar e inserir as tecnologias, né, no contexto escolar, a fim de auxiliar os alunos e melhorar a qualidade do ensino da escola. Então, é extremamente plausível, né, realizarmos estudos acerca dessa inserção da tecnologia. É muito importante que a gente desvende quais são as possíveis aplicações para trazer, né, aí resultados positivos para a nossa sociedade no geral. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro tópico, né, que é a tecnologia e suas múltiplas aplicações. Então vamos lá. A tecnologia, de forma geral, né, ela veio ganhando força e surgiu assim com mais evidência lá no período, em períodos críticos, né, do mundo, durante as grandes guerras que já ocorreram envolvendo alguns países. Especificamente a Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi um palco para um surgimento da necessidade do aprimoramento tecnológico diante de todo o mundo, né? Especialmente lá nos Estados Unidos. Então, essa novidade, né? Essa necessidade, na verdade, de aprimoramento tecnológico, né? Fez com que a internet surgisse, os meios tecnológicos se aprimorassem cada vez mais e até hoje, né, ela não para de crescer, ela não para de se expandir, ela não para de inovar. E principalmente no século atual, né, a tecnologia ela está extremamente intrínseca aos nossos hábitos. Então, as aplicações envolvendo a tecnologia, elas são diversas, né? Existe uma infinidade de possibilidades. Então, é muito importante, né, debatermos o uso desse recurso em sala de aula, né? E aí nós temos aqui uma contribuição, trouxe uma contribuição de Domingos Leite Lima Filho, né, um trabalho realizado em 2005 por esse autor, em que ele diz o seguinte, que a partir do alinhamento de algumas características, entendemos que como ponto de partida, é possível identificar duas matrizes conceituais principais acerca da tecnologia. Então, ele escolhe aí duas matrizes que ele considera importante, né, que traz características importantes acerca da tecnologia. São elas: a matriz relacional, que nada mais é que a compreensão da tecnologia como construção, aplicação e apropriação das práticas, saberes e conhecimentos. Então, essa questão de apropriação do conhecimento em relação à tecnologia e à sua aplicação é o primeiro pilar, né, da tecnologia segundo Domingos. E a segunda vertente é a matriz instrumental, né, que compreende a tecnologia como técnica, isto é, como aplicação prática de saberes e conhecimentos. Então veja que esse autor ele divide a tecnologia, né, em dois grandes pilares, né? Temos o pilar relacional, que está relacionado à prática e o conceito em si, e temos o pilar instrumental, que é mais o conhecimento técnico, né, da tecnologia. Então, compreendendo essa contribuição aí desse autor, a gente pode perceber que a utilização de estratégias pedagógicas que articulem o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver, aprender a aprender e aprender a ser e aprender também a fazer, né? Onde juntos, presentes nas diretrizes curriculares nacionais brasileiras, e sendo ações indispensáveis para o desenvolvimento de atributos, a formação pessoal e profissional. Então veja que ainda sobre a fala de Domingos, esse aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, né, essa questão de adaptação, a gente percebe que nessas falas tem
uma relação de adaptação entre o desenvolvimento do ser humano, né, no convívio da sociedade, em relação às tecnologias. E também ele cita aí a questão das diretrizes curriculares, né, nacionais brasileiras, onde elas são indispensáveis, né? As diretrizes, elas trazem essa inserção da tecnologia como um recurso auxiliar. E aí, a tecnologia, né, ela anda lado a lado, né? Ela anda aliada à dinâmica do trabalho colaborativo, favorecendo a discussão coletiva e as relações interpessoais, presentes na realidade social dos educandos, né? Então, isso que eu acabei de ler é uma contribuição de Oliveira, de 2015, um trabalho realizado em 2015, em que ele fala que essa dinâmica, né, entre contato interpessoal, né, em home office, que agora a gente está dessa forma, a tecnologia favoreceu essa dinâmica, né? Ela veio como forma de contribuir para que se faça possível acontecer, por exemplo, as aulas, né? As aulas remotas. Então veja que mais um autor falando de algum ponto positivo acerca das aplicações da tecnologia a favor da educação. O segundo ponto, né, lá da ementa da gente, foi como utilizar a tecnologia em sala de aula. Então aqui eu vou trazer algumas formas de aplicação e de uso da tecnologia em sala de aula, né? Então temos o que? A adaptação aos ritmos de cada aluno, né, que começam a ser utilizados novos meios de comunicação, gravador de som, retroprojetor, filmadora, televisão, computadores, retroprojetores, né? Então tudo isso são formas de você, são formas tecnológicas de você estar levando para a sala de aula como recursos auxiliares no processo de ensino-aprendizagem, né? O professor, ele utiliza esses recursos da tecnologia para auxiliar o seu trabalho dentro de sala de aula. E isso torna a aula bastante dinâmica, né? Que a gente, através da tecnologia, consegue levar para o aluno coisas que normalmente a gente teria uma grande dificuldade de produzir em sala de aula, com o material didático, né? Por exemplo, a questão de imagens em 3 dimensões, né? Vídeos, onde a gente pode abordar o mesmo tema trabalhado em sala de aula por diferentes professores, que a gente tem na internet uma infinidade de professores, né? Com vídeos, com aulas que talvez sejam mais interessantes para os alunos, porque a questão também de trazer mais de um professor com mais de uma forma de apresentar possa trazer aí, né, uma contribuição positiva para a turma. Então é uma possibilidade que a tecnologia, né, traz para a gente. Né? Também tem o que? A aplicação de jogos e vídeos educativos, né? Torna a aula mais divertida e produtiva para os alunos. Vale lembrar também que as crianças têm facilidade com o novo, né, e o mundo digital, principalmente as crianças do século atual. Elas já nasceram em uma época onde, desde a primeira infância, a tecnologia está fortemente ligada ao dia a dia delas. Então, já vai haver uma aptidão maior, uma aceitação maior e uma resposta mais positiva quanto ao uso da tecnologia. Então, a internet, ela vem, né, surgindo com esse auxílio positivo em relação à educação. Tá bem? Então vamos aqui para o terceiro tópico, que é a importância de qualificar alunos e professores para o manuseio das tecnologias. Esse ponto é bem importante por conta das evidências que a gente vem percebendo diante do home office, desde que começou o home office, né? A dificuldade não só dos alunos e das famílias dos alunos, mas principalmente dos professores. Se o professor não tem aí uma qualificação adequada para manusear uma tecnologia de forma, vamos dizer, forma adequada, né, de forma correta, ele vai gerar uma série de consequências, porque os seus alunos esperam que o professor, detentor de conhecimento, ele vai estar preparado para aquela realidade. E, na verdade, em muitos casos, não foi isso bem que aconteceu. Então, a qualificação dos profissionais é extremamente importante. O governo deve ficar atento a esse quesito, porque, principalmente diante do home office, muitos professores tiveram grande dificuldade nessa adaptação, né, das tecnologias. E isso foi graças à não utilização desses recursos lá em sala de aula. Então, não havia, por parte de alguns professores, talvez não havia esse contato com a tecnologia. Então, essa falta desse contato gerou essa grande dificuldade diante do home office.
Então veja que é perigoso, né? É necessário inovar, é necessário buscar a tecnologia como recurso, por quê? Porque ela está altamente inserida em nossa sociedade, né? E as crianças do século atual, elas estão mais curiosas, né, em relação à tecnologia. Então, o professor precisa buscar a qualificação, assim como o governo precisa ofertar essa qualificação aos professores, incentivar, né? E aí, nós vamos para o próximo tópico, né, de como avaliar o desempenho dos alunos após o uso das ferramentas tecnológicas como recurso auxiliar em sala de aula. Esse processo de avaliação do desempenho, ele não vai mudar tanto, né? O professor só vai agora ter outro olhar para as ferramentas tecnológicas, né? Vai passar esse conhecimento que o professor possui em relação a essas práticas, vai trabalhar isso em sala de aula e, por exemplo, em vez de cartaz com cartolina, o professor avalia a criação de um slide, né? O slide é criativo, o slide é dinâmico, né? O que busca sempre, né, com um prévio ensino ali, um prévio direcionamento do professor em relação a como ser conduzido, né, esses slides. O slide já é o uso das ferramentas tecnológicas, né, tirando aí do foco o uso do papel impresso, já indo para o retroprojetor. E é importante lembrar que não é importante, né, e não pode ser feito, né, uma cobrança sobre o aluno daquilo que ele não foi preparado, né, enquanto estava em sala de aula. Então, o professor ele não pode estar cobrando com veemência a utilização de um recurso tecnológico, sendo que o aluno não teve contato com ele na escola. Então, o professor precisa ficar atento, né, a esse detalhe, porque não seria o correto. O aluno só pode ser cobrado diante daquilo que ele foi preparado para fazer, né? Então, o professor precisará estar atento a essas nuances, balanceando as dificuldades enfrentadas pelos pais e alunos também. Lembrando os pais também, por conta do home office, né, que a maioria das famílias é quem faz o manuseio quando a criança é muito pequena. Crianças, geralmente na primeira infância, são os pais quem acionam ali os vídeos, quem mandam as fotos as fotos das atividades impressas. Então, a família também vai estar inserida nesse rol aí de dificuldades, né? E o professor vai precisar ficar atento também a isso. E o último tópico a gente aborda as barreiras, né, enfrentadas pelas famílias e pelos alunos quanto ao uso das tecnologias. Se existem algumas barreiras quanto ao uso, é preciso lembrar também que existem barreiras antes disso. Antes disso, como assim antes disso? Algumas famílias no Brasil, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, encontram grande dificuldade até da manutenção da própria vida, em questão de alimentação, moradia, entre outros fatores. Então, cobrar da família e do aluno vamos dizer assim, um não saber manusear a tecnologia, a gente tem que antes lembrar que muitas vezes essas famílias não possuem nem a tecnologia para manusear, né? Que dirá saber manusear. Então, existem famílias que não possuem um computador, não possuem acesso à internet, não possuem um smartphone de qualidade, talvez não possuam nem smartphone, né? Só possuem ali um celular analógico. Então, o professor precisa ficar atento a isso, aí a esse detalhe também, que é um detalhe grave, não, um detalhe muito importante, na verdade, que é muito grave para muitas famílias. Em relação também aos provedores de internet, né, no Nordeste do país, em algumas cidades do interior do Nordeste, os provedores têm uma qualidade muito baixa, né? Então, essa assistência aí torna ainda mais difícil, né, o uso das tecnologias para, por exemplo, assistir aula no home office. As condições de vida, né, de algumas famílias são precárias, então a gente precisa compreender essa realidade que ainda existe em muitos locais e em muitas famílias brasileiras. A falta de instrução para o manuseio de sites, aplicativos e outras tecnologias também se aplica, né, àqueles que já possuem as tecnologias, mas não possuem recursos adequados e não estão qualificados o suficiente para manusear as tecnologias e usá-las ali ao seu favor, como é o caso da aula à distância que está acontecendo, né? O aluno precisa abrir aplicativos, baixar aplicativos,
fazer cadastro de aplicativos, né, saber manusear de fato ali todo aquele recurso para poder estar entregando atividades em tempo hábil, né, para estar conseguindo fazer as atividades que antes eram feitas lá na escola e agora passou a ser feita de dentro de casa com o auxílio dos recursos tecnológicos. Tá bem? Então, trouxe aqui pontos bem importantes que dá para a gente discutir bastante aqui em nosso curso. Né? Agora eu abro um espaço para que vocês elenquem suas dúvidas, contribuições, sugestões, né? Qualquer que seja, pode colocar aqui abaixo do grupo para a gente começar a debater e a gente trazer aí mais contribuições para o curso, né? E abranger mais as nossas visões quanto aos temas que eu trouxe aqui para o nosso curso. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.